Vencedor, estamos começando mais uma edição muito especial do Fala Vencedor Podcast. É o 73º episódio do Fala Vencedor Podcast, que tem um oferecimento especial da Lucasas Materiais de Construção, do Café Santa Cecília, que a gente já está servindo aqui na bancada mais democrática da região, do Churros Tia Nicinha, o melhor churros do Brasil, do Carioca Lanches, da Rede MG Farma SJN, também da Avante Brindes e Estruturas Metálicas de Vila Velha, no Espírito Santo. Tem o apoio da AF Pipocas, a pipoca do trenzinho que a gente também está servindo aqui em nossa bancada, da Caroline Alves, nutricionista, atendimento presencial e online em Juiz de Fora. E é com imenso prazer que a gente recebe Comandante Claudiomir Vieira. Seja bem-vindo ao Fala Vencedor Podcast. Obrigado por reservar um tempinho do seu precioso tempo para estar em São João Nepomuceno, para a gente bater esse papo aqui no Fala Vencedor Podcast. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Léo Márcio, em primeiro lugar. Cumprimentar todos vocês, internautas, a todos que estão acompanhando esse podcast. Muito obrigado, de coração. Eu me sinto realmente abençoado pela oportunidade, por dedicar momentos da minha vida a estar compartilhando experiências, principalmente por sobrevoar essa maravilhosa cidade que é São João Nepomuceno e os seus arraiais, distritos, o Castelo Mona Lisa, não é isso? Muito bonito. Próximo aqui ao nosso estúdio. E tive a satisfação de ter você como copiloto. Opa! Léo Márcio sobrevoou a região toda com a gente aí. Eu pousei aqui. Foi nossa. Pousei na pista aqui em São João Nepomuceno. Um abraço pro Haroldo, da Voe Top, na Escola de Aviação, e cobrar também aqui do prefeito, Tony, para dar um trato naquela pista, viu? A gente que precisa da aviação e ela é necessária, diferente do que muitos pensam que a aviação é coisa de rico. Não, a aviação é necessária na vida de todos, tá? De todos. Você precisa amanhã de um socorro aí, tem que ter um helicóptero, tem que ter um avião. Então, prefeito, vamos dar um trato lá naquela pista que está precisando. Prefeito Tony Calegaro, né? Tony Calegaro. Um grande abraço. No sobrevoo aí, a gente fez um vídeo e eu cumprimentei ele, a quem também eu cumprimento o meu amigo, o ex-prefeito, né, que é um grande amigo nosso. O Hernandes. O Hernandes. Hernandes, já fizemos vídeos aqui, é um cara diferenciado, foi prefeito por 2 mandatos e no primeiro mandato dele nós fomos prefeitos juntos. Eu estive prefeito da pequena cidade de São Sebastião da Vargem Alegre, próximo a Miraí, entre Miraí, Gricema, Ervalha, Rosário da Limeira ali. E tive a satisfação de conviver com muitos prefeitos aí, através das associações regionais aí, estaduais de municípios, né? A MERP de Muriaé, a AMPAR de Juiz de Fora, o próprio Cisleste, né? Que coordena o SAMU, e a AMM de Belo Horizonte, a qual eu fui diretor da AMM também por 3 anos consecutivos. Muito bem, é de praxe, o comandante Claudiomir. A gente tem uma audiência aqui, não só na região, mas em todo o Brasil, né? É importante. E a gente é de praxe a gente perguntar um pouquinho da vida pessoal de das pessoas, dos nossos convidados, né? Quem é o comandante Claudiomir Vieira? Obrigado pela pergunta. Comandante Claudiomir, um eterno aprendiz, né? Um ser humano que, graças a Deus, o nosso grande arquiteto do universo, está sempre buscando conhecimento. Eu acho que a inteligência é um item de série para todos os seres humanos. É o único ser vivo no planeta Terra que nasce inteligente. Sábio é para quem investe. Inclusive, para mim, o maior intuito de estar participando é porque eu sei da visibilidade desse podcast, né, do Fala Vencedor, e sei que quem está assistindo quer vencer também, né? Eu não sou um grande vencedor, um grande empresário, mas eu tenho uma história de vida interessante e acho que pode servir de exemplo para muitas pessoas, inclusive através de enfrentar a doença do alcoolismo, né? Mas é um outro assunto. Claudiomir, um pequeno empresário na zona da Mata de Minas Gerais, um médio empresário, um eterno aprendiz, um pai de 2 filhas, da Maiara e da Milena, né? Sogro do Alain e do Serginho,
filho da Dona Aparecida do seu Leoide, avô do Pedro Vito, da Isis e agora do Mateu, que a minha filha mais nova está grávida. Ah, que bacana. Então, um eterno apaixonado pela vida e também pela minha querida esposa Preta e o meu enteado Márcio Júnior. É muito interessante a história do Claudiomir, do comandante Claudiomir. A gente foi recepcionado lá no aeródromo, né? No nosso campo de aviação. E depois nós almoçamos juntos e tal, e a gente acaba batendo aquele papo em off. E ele, né, nos confessou que na vida nem tudo foram flores, né? Sem dúvida. Começou lá de baixo e depois foi galgando, subindo os degraus necessários e importantes da vida até obter o sucesso. Conta um pouquinho desse seu começo, se é que você... Não, tranquilo, é muito importante. Gostaria depois até chegar na vida empresária, como empresário e tal. Eu estudei na Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, né, me formei como técnico agrícola na turma de 88. Fui para o então distrito de Miraí, São Sebastião da Vargem Alegre, na época muito conhecido como Caatinga. E a todos que conhecem lá sabem que o nome lá era Caatinga. Mudou quando eu consegui estar prefeito de lá, e a partir do momento que eu assumi a prefeitura, eu parei com o nome Caatinga e passei a falar São Sebastião, o melhor clima da região. Era um apelido? Era um apelido de lá por causa da fazenda Caatinga, do capim Caatinga. Ah, sim. Mas as pessoas tinham tranquilidade em falar Caatinga. Vamos lá pro Caatinga, vamos lá pro Caatinga. E eu nunca gostei, não acho certo. A cidade emancipou e nós implantamos lá um empreendedorismo, graças a Deus, abençoado. A população se envolveu nesse empreendedorismo. Uma cidade que, quando eu assumi uma eleição extemporânea em 2014, o bairro, só para vocês terem uma ideia, o bairro mais próximo da prefeitura, do centro da cidade, que inclusive é onde um vereador na época, hoje o atual prefeito, que era meu vice, o Didi, um grande abraço para o Didi Almeida, onde ele morava, né, na época, não tinha nem calçamento nem iluminação pública, não tinha luz nos postes. Então, assim, era uma cidade extremamente abandonada, só existia corrupção. E nós iniciamos esse trabalho em 2014, primeiro zerando a corrupção, depois implantando o empreendedorismo nas escolas. Nós pegamos uma média do IDEB de 3,9, entregamos com 7. E nós mudamos, literalmente, asfaltamos as estradas de chão. O Didi continuou um ótimo trabalho, tanto que foi reeleito agora. Nós fizemos a diferença. Costuma-se dizer que existe a era antes e após Claudiomir lá em São Sebastião. Por quê? Primeiro, por Deus. Sem Deus não somos nada. Segundo, porque a população realmente acreditou nesse trabalho. Então, eu nascido em São Sebastião da Vargem Alegre, então distrito do Caatinga. Eu formei como técnico agrícola, fui para lá plantar pimentão, montei um botequim e não deu certo, eu até bebia mais do que vendia. Eu aprendi, infelizmente, se eu voltasse à minha infância, se eu voltasse atrás na minha vida, tem duas coisas que eu nunca faria na minha vida e fica aqui de exemplo para muitos. É aprender a fumar e aprender a beber. Hoje, graças a Deus, eu não fumo há alguns anos, 4 anos sem fumar, e tem 11 anos, 6 meses e 27 dias que eu estou sóbrio enfrentando o alcoolismo, que é uma doença. O alcoolismo, quem sofre dessa doença, as pessoas precisam entender. E o tratamento, que não é... O nosso podcast não é para falar de alcoolismo, mas é importante a gente frisar. É verdade. Porque é um mal que afronta grande parte das famílias do mundo, não é só do Brasil. E quem precisa se tratar antes de tudo é a família, são os familiares. Depois que você entender que aquela pessoa da sua família, o seu filho, o seu pai, o seu tio, o seu irmão, sua mãe, não importa, ela tem uma doença que chama-se alcoolismo, você tem que entender que é uma doença. Aí a gente começa a conscientizar a pessoa que tem a doença. E aí sim, quando essa pessoa aceitar, não, realmente eu sou doente, eu preciso de tratamento, aí inicia realmente o tratamento e não tem cura. O alcoolismo não tem cura. Eu sou alcoólatra. Estou enfrentando essa doença há 11 anos, 6 meses e 27 dias. Graças a Deus, ao nosso grande arquiteto do universo e a Jesus Cristo.
para a honra e glória do Senhor. É um dia de cada vez, então. Só por hoje. Né? 24 horas de sobriedade. Eu peço a Deus, me dê forças para que hoje eu não consuma álcool. E nem sorvete de passas ao rum. Nada que lembre álcool eu consumo. Então, assim, é difícil? É muito difícil. Eu falava, Léo Márcio, em palestras, inclusive, que eu não queria aposentar. Eu iria trabalhar até morrer. Porque, no fundo, o meu subconsciente, quando me via sem estar dentro de um escritório, sem estar trabalhando, me colocava dentro de um botequim, bebendo. E eu não gostava de beber. Porque, no fundo, o alcoólatra não gosta de beber. Eu cheguei a um ponto de dar soco na parede embriagado. Para que eu bebi, meu Deus? Me dê forças para sair disso. Meu Deus, me ajuda. E orava, e rezava, e ficava nervoso. Mas é uma doença. O álcool é uma fuga? Seria uma Inicialmente, sim. Depois vira realmente uma dependência. O alcoólatra, ele depende do álcool para sobreviver, tanto quanto um diabético depende da insulina para sobreviver. A comparação é essa, é exatamente essa. Então, assim, eu vou tomar só uma latinha de cerveja, só uma dosinha de pinga pequenininha, para não passar de liso. Aí, aquela dose vai agir num determinado ponto do seu cérebro e tira totalmente o domínio da sua vontade. Aí você já não tem domínio sobre a sua vontade e aquele gole vai se tornando uma garrafa, 2 garrafas, 10, 20, e é uma coisa que me entristece muito. Por quantas vezes as minhas filhas pequenininhas, a minha então esposa na época, Ana, na faculdade, e as meninas ligando, papai, vem brincar com a gente, vem brincar com a gente. E eu dentro do botequim bebendo, simplesmente tomando um Campari, uma cerveja, uma cachaça. Pra quê? Por quê? Sabe? E demorei muitos anos ainda a saber disso. Então, é um grande arrependimento que eu tenho ter aprendido a beber e a fumar. Eu não tenho orgulho de falar que eu sou alcoólatra. Mas eu sei que eu falando isso publicamente, eu posso conscientizar outras pessoas, né? Exatamente, Léo Márcio. Sobretudo os jovens, né? Conscientizar jovens, crianças hoje, não iniciem nessa vida, no álcool, nas drogas, não tem fim. 2 caminhos, sanatório ou cemitério, não tem um. E eu tive tão perto do cemitério e talvez do sanatório, porque eu cheguei a 146 quilos, hoje eu tenho 103 quilos, eu voltei para 95 quilos, sem nenhuma intervenção, nem com remédios ou drogas, e muito menos cirurgias, simplesmente por determinação. Eu falei, bem, eu vou emagrecer. E nesse tratamento de emagrecer que durou de 2010 a 2016, foram 6 anos para que eu diminuísse 51 quilos, eu parei de beber em 2013, né? Dia 12 de outubro de 2013, dia de Nossa Senhora Aparecida. Foi o último dia que eu bebi na minha vida. E aí, quando eu parei de beber, foi rapidinho uns 15 quilos. Aí motivou mais ainda eu manter aquela dieta, eu me alimentar por obrigação e não por prazer. E cheguei em 2016, eu bati 95 quilos. Depois a gente vai relaxando, diminui às vezes uma academia, viagem, igual recentemente eu fiz algumas viagens grandes pelo mundo, estive nos Estados Unidos, estive na China. A gente acaba se relaxando um pouco, mas eu tenho que voltar para 95 quilos, que é a minha meta. Então você, jovem, criança, adolescente, não aprenda a consumir álcool, não aprenda a consumir drogas. Nem por divertimento, né? Nunca, por nada. Seja feliz na sobriedade, é muito melhor. E eu falava que eu nunca ia aposentar, por quê? Porque eu me via num botequim bebendo. Eu falei, se eu aposentar amanhã eu morro de beber, porque eu vou viver dentro de um botequim. Então eu falava em palestra que eu não iria aposentar, de maneira nenhuma. Hoje eu tenho 53 anos de idade, já vamos fazer 12 anos de sobriedade, e eu tô doido para me aposentar. Eu já diminui bastante o trabalho, já estou na sucessão nas empresas, na Mirai Inox. Aqui eu mando aqui um grande abraço para a equipe da Mirai Inox, a minha filha Maiara, meu genro Serginho, que estão à frente da empresa hoje. A melhor equipe de profissionais do mundo. Pode ter igual, melhor não existe. São a turma que trabalha com a gente, não só na Mirai Inox, mas nos postos, o meu sócio Valteni e outros mais que envolvem o grupo de trabalho da nossa família, dos nossos amigos. Hoje você tem um grupo de empresas, na verdade, né? Exatamente. A gente participa, né? Tem a Mirai Inox, empresas que trabalha com automação para
Automação de invase, né? Hoje a cooperativa mesmo aqui de São João Nepomuceno são clientes meus, o Laticínio Lactone, Laticínios Detone, que eu mando um abraço aí pro pessoal, né? A Fernanda, o Júnior, que são vizinhos aqui, são o Paulo, que tem laticínios aqui também, Ranieri, são muitos amigos, clientes que nós temos aqui, não só em São João Nepomuceno, mas em toda a região, o pessoal dos laticínios. Então, a Mirai Inox, nós fabricamos automação industrial, né, para pequenas indústrias de laticínios. Também atendemos a parte de suco, água de coco, doces, cosméticos. A gente tem máquinas envasadoras. Muitas vezes você vê um copo de requeijão, por exemplo, nós temos a máquina que enche, fecha e que coloca a sobretampa nesse copo, totalmente automática. Isso é o que a gente vende hoje para o mundo, né? Nós temos clientes hoje em todos os estados do Brasil, em toda a América do Sul, 3 ou 4 estados na América do Norte, Japão e África. Parece que em 2 ou 3 países da África nós já mandamos equipamentos. Que bacana. Então a gente exporta hoje tecnologia da nossa querida Mirai. E tem um Instagram lá, um site da Mirai Inox, tem, né? Mirai Inox. Mirai Inox, com isso, ó. Mira Inox. Mira Inox. E o meu, @comandante Claudiomir. Vamos conhecer a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, a nossa região, o nosso estado, o nosso Brasil, de um ângulo diferente, através da janela de um avião. É isso que nós proporcionamos para todos. Muito bem, o comandante Claudiomir já falou um pouquinho da sua vida pessoal, do seu começo, dessa sua, vamos dizer, ex-dependência do álcool, né? Há 11 anos sem colocar uma bebida alcoólica na boca, muito bacana, 4 anos sem fumar, sem o cigarro, isso é muito importante. Mas o comandante Claudiomir, além de um excelente, né, de um empresário bem sucedido aqui da região, proprietário da Mirai Inox e né, sociedade de alguns postos de combustível e também academia, né? Temos, na Mirai tem academia lá. Ele é mais conhecido, ele é muito conhecido também como, né, a gente já diz aqui, o comandante Claudiomir, que viaja por essa nossa região, sobrevoa essa nossa região, esse nosso Brasil lindo, maravilhoso, né? Mostrando para as pessoas o que cada cidade tem de melhor. Não é isso, comandante? Conta um pouquinho dessa paixão para a gente aí. E vamos dar um like aqui no canal, isso. Seguir, curtir, comentar e compartilhar o nosso canal, né? Fala Vencedor Podcast. Fala Vencedor Podcast. Vamos lá. E o @comandante Claudiomir no Instagram lá, hein? @comandante Claudiomir. Muito bem. Muito bem. Como que foi a entrada dessa paixão pela aviação em sua vida, comandante? Acho que quase todas as crianças que eu conheço sonham com avião. Vê um avião passando e fica deslumbrado. Eu não fui diferente. Eu, quando criança, eu sonhava, literalmente, eu tinha muitos sonhos em voar, estar voando. Em 1989, quando iniciou o Aeroclube de Muriaé, eu estive por lá, fiz 1 hora voo, né, já iniciando um curso para piloto privado, e alguém naquela época falou comigo que quem tem problemas visuais não consegue tirar o brevet. Eu tenho um problema na vista esquerda. Eu desanimei completamente. Foi como jogar um balde de água gelada num carvãozinho começando a acender. Aí, Léo Márcio, afastei da aviação, entrei para o motociclismo, comprei uma moto, fui abençoado, porque eu idealizei o primeiro encontro de moto em Mirai em 2000, sem ter moto e nem dinheiro para comprar. Olha só. Idealizei o primeiro encontro, um grande amigo de Muriaé iria me emprestar, o Tunicão, iria me emprestar uma moto para me participar do evento. Aí, nesse tempo da organização, da ideia, até se consumar o primeiro encontro nacional de motociclistas lá, em Mirai, em 2000, em junho de 2000, eu consegui arrumar um dinheiro, recebi um dinheiro, fui contemplado num consórcio e comprei uma moto. E aí já participei na minha moto, viajei muito, 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 muito. Fiz grandes amigos e esse ano nós completamos 25 anos. Parece que o 22º encontro
Internacional de Motociclistas em Miraí. É um evento tradicional, um evento que mais leva divisas e até dinheiro para a cidade de Miraí. Todo ano tem? Todo ano tem, em julho. 11, 12 e 13 de julho esse ano estão todos convidados. O pessoal daqui da região vai todo para lá, os motociclistas. Não são motoqueiros, são motociclistas. Né? Então eu saí da aviação, fui para o meio motociclístico. Até agora, em 2013, eu visitando uma fazenda, clientes em Petrolina, fazenda Timbaúba, do grupo Queiroz Galvão, eu fui jantar com um cliente meu, um grande amigo, a Dolar, da Que Sorveto, né? É uma fábrica de sorvetes muito grande, de Petrolina, atende o Nordeste todo. Ele é bem maior que a Sol e Neve aqui na região, para vocês terem uma ideia. É o estilo da Sol e Neve. A Que Sorveto deve ser igual ou maior, eu não sei exatamente. Mas a Dolar é um grande amigo e cliente também. E nós jantando junto, ele falou que iria comprar um avião para ele. Eu falei, Dolar, mas avião, cara, é muito caro para nós. Isso é fora da nossa realidade. É um grande problema que fica aqui a dica. Não existe essa distância tão grande quanto vocês pensam da aviação, quanto eu pensava como empresário. Lógico, um avião não é uma motinha 125 que você vai comprar. Eu não estou aqui menosprezando, né, e nem exaltando a condição de ninguém. Mas é uma coisa acessível para o pequeno e médio empresário do nosso país. Aí o Dolar falou comigo, não, só tem uma fábrica de avião aqui em Feira de Santana, na Bahia, e eles têm um avião aqui, na época, acho que em torno de 700 mil para 4 lugares. Falei, não, aí, se eu juntar com mais uns 2 ou 3... Consigo comprar. A gente consegue compartilhar, eu consigo comprar um avião, eu não posso pilotar, porque não dá para tirar o brevet, mas eu contrato um piloto, né? Eu pego alguém da família, alguém próximo, e ele vai treinar, e vim embora com aquilo na cabeça. No outro dia de manhã, peguei o voo de Petrolina para o Rio para Miraí, ou Belo Horizonte, não lembro. E logo em seguida, uns 15 dias depois, eu tive um tempo, consegui descobrir que fábrica de avião era essa, em Feira de Santana, Paradise Aviões. E liguei, o vendedor da Paradise é o nosso grande amigo Tim, que hoje tem uma escola de aviação lá em Porto Seguro. Um grande abraço para o Tim. E ele que me atendeu na época, eu não sabia quem era, não conhecia. Hoje se tornou um grande amigo. E ele falou, olha, nós temos o neto do dono da fábrica está em Minas Gerais, apresentando um lançamento de uma aeronave fabricada por nós. Quem sabe não daria para você ver. Eu falei, mas ele está onde? Uberlândia, Uberaba? Quando você fala em avião em Minas Gerais, era a visão que eu tinha, tá, Léo Márcio? Ele vai estar lá no Triângulo Mineiro, né, no oeste de Minas, que é a região onde corre muito dinheiro. E ele falou, não, rapaz, ele tá numa cidadezinha aí que chama, eu não sei se você conhece, chama Visconde do Rio Branco. Pertinho, né? Clube de Voo Floresta. Você tá brincando. 40 quilômetros da minha casa, do meu escritório. E aí, ele falou, não, liga pra ele tá no hotel hoje em Visconde do Rio Branco, amanhã ele vai estar apresentando essa aeronave lá no Aeroclube Floresta, em Visconde do Rio Branco, no Clube de Voo Floresta. Eu nem sabia que tinha o Clube de Voo Floresta em Visconde do Rio Branco. Tão perto, né? E tão perto, 40 quilômetros da minha casa. No outro dia, fui pra lá. Chegando lá, fui recebido pelo Bruno da Paradise, que hoje é o dono da Montaé, uma grande fábrica de aviões em Minas Gerais, também em Feira de Santana. E imediatamente um grande amigo, hoje o Fabinho da Netstar, né, que vende internet para nossa região aí toda, o Fábio Heleno, lá de Senador Firmino, tinha um P1 da Paradise na época. Ele fez um voo comigo e eu me apaixonei. Me apaixonei e aí na época já estava se criando uma turma para fazer a aula. Aí já existia o piloto, na época o CPR, que era o piloto recreio. Eu fiz as aulas, segui o curso teórico, top de linha, fizemos as provas. E aí faltou checar, eu precisava de 40 horas voo. Eu sei que com 12 horas voo, graças a Deus, ao grande arquiteto do universo, eu consegui comprar o meu primeiro avião. O Papa Uniforme November Oscar Charlie, um Paradise P1, comprei lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E esse avião veio para mim no carnaval, no domingo de carnaval de 2014. Eu lembro que eu ganhei as eleições para prefeito no dia 6 de abril de 2014 e tomei posse como prefeito no dia 2 de maio de 2014. O avião chegou para mim em fevereiro, antes de eu entrar na prefeitura. Foi no carnaval anterior à eleição, foi eleição extemporânea, porque na época o prefeito foi cassado lá por compra de votos, por captação ilícita de sufrágio. Bem, chegou esse avião, eu contratei um instrutor daqui de Rio Pombo, Clifford Fortunato,
E ele me treinou, eu com 32 horas eu consegui solar, voar solo, que a gente fala. Levei um banho de óleo, literalmente, tá? De 8 litros de óleo queimado, despejados no corpo inteiro, literalmente. Eu tenho esse vídeo. E daí pra cá foi só alegria, né? Tive também os sustos, os apertos, mas é muito bom voar. Agora, então, tem um hiato aí, naquele primeiro curso que você começou a fazer em Muriaé? Em 1999. Depois chegou a concluir o curso? Não. Só fiz 1 hora de voo, 1 hora de aula teórica e 1 hora de aula prática de voo. É por conta do problema de visão. O cara me desanimou e depois em 2013 a gente já viu que o CPR já não tinha já esse critério da visão ser 100%. Né? E hoje é CPA, mas eu já tenho hoje o PP, que é o piloto privado, e o meu problema de vista não tem problema nenhum. Na verdade, na época faltou informação lá? Informação para o cara que me deu essa dica errada. Ele me deu essa dica, ele me falou uma coisa errada e eu poderia sim ter pegado o meu brevet lá em 99. E aí você quer dizer que ficou um tempo aí. Seria um pouco difícil, mas eu acho que ainda consegue o piloto comercial, que é o PC. Mas hoje você vê que tem comandantes hoje de grandes aeronaves que usam óculos. Então não tem essa proibição rigorosa do problema de vista. E o seu primeiro voo, como é que foi? Como é que foi aquela sensação, aquela emoção? Puta! É inexplicável a sensação de solar. Eu voando com o Cliffo pesa 120 quilos. E isso ele foi falou onde? Isso em Muriaé. Aí meu avião ficava angarado em Muriaé. Eu agradeço eternamente ao meu amigo Braulio Braz, né, ex-deputado e com certeza futuro deputado. Braulio sempre me liberou o hangar dele com muita tranquilidade, sem me cobrar nada. E o Clifford, a gente voando, fazendo toque arremetida, ele chegou e falou assim: Cláudio, você está pronto para solar? Pode ir. Falei, não tô não, senhor não tô. Pode ir, cara, tá tranquilo, de tardezinha. Ô, Léo, eu decolei, cara. Se decolei o avião, que é um avião pequeno, ele é fabricado para decolar em torno de 300 quilos. Quer dizer, você tirou 120 quilos dele, ele sobe muito mais. Rapaz, o avião subiu igual um tiro. Eu até assustei. Fiz o circuito, voltei e pousei. O pouso é muito complicado, né? O segredo da aviação é o pouso. Eu não sei se você viu, você voou comigo, nós fizemos 2 pousos. A parte mais tensa é a parte do pouso. A gente ainda costuma dizer que a competência de um piloto tá no pouso, né? É medida pela capacidade dele igualar o número de pousos ao número de decolagens. Olha só. Então é o seguinte, o piloto decolou e pousou 100 vezes, 1000 vezes e saiu vivo do avião, ele é bom piloto. Parabéns. Mesmo que o avião saia quebrado, mas se ele saiu vivo, parabéns. Esse é o segredo então de você conhecer. Não basta decolar, tem que pousar. Tem que pousar. Porque, na verdade, você funcionar um avião, decolar um avião e voar é muito fácil. É muito simples. Agora, você pousar um avião realmente é difícil. A diferença é muito grande ali. O que muda ali na prática? Olha, você tem que estar muito atento à velocidade, à pressão atmosférica, ao vento. Você tem que estar sempre pousando contra o vento. A temperatura, se estiver muito quente, o avião flutua muito. Igual aqui em São João do Nepomuceno, nós temos um aeroporto de 600 metros que já está tomado pelo mato em uma das cabeceiras. Então você tem que pousar um pouquinho mais na frente se o vento tiver para a cabeceira 29. Aí é onde a gente é uma pista curta risco. aqui, né? É uma pista muito curta, 600 metros é pequeno, o normal é 1000 metros. Então, assim, é necessário que o cara esteja muito preparado, que ele esteja na altitude correta, na velocidade correta, tudo tem que estar redondinho, senão ele não consegue igualar o número de pousos ao número de decolagens. Aí enrola. E aí, a partir desse primeiro voo seu, você foi treinando, aí veio o segundo, o terceiro. Como é que foi essa sequência? Aí eu já sou muito atirado e aventureiro. Já no outro dia já peguei o avião, já fui voar sozinho. Logo depois, já foi sozinho? Já fui sozinho. Logo depois fui a Belo Horizonte com o Clifford 2 vezes. Na terceira também eu já fui sozinho. Já pousei lá no aeroporto Carlos Prates. Hoje a gente usa o Pampulha, né? Um absurdo o governo desativar
o aeroporto Carlos Prates, tão importante para todos nós do interior. E hoje lá no Pampulha é mais difícil, um pouco, é um aeroporto muito movimentado, tem um tráfego muito grande. Mas, enfim, aí, pô, as distâncias se tornaram muito menores para mim, para trabalhar. Eu precisava visitar um cliente no Espírito Santo, eu precisava ir a Juiz de Fora resolver um documento no Rio de Janeiro, em Vitória, em Belo Horizonte principalmente, em Brasília, quando eu estive prefeito, eu fui algumas vezes no meu avião para Brasília. Então, assim, ficou muito mais rápido, muito mais econômico e muito mais fácil. E a pessoa hoje, eu quero um avião. É viável? Cara, quanto custa um minuto do seu tempo? Quanto custa uma hora do seu tempo? Quanto custa um dia da sua vida? Faça conta. Porque às vezes você, para ir em Belo Horizonte e voltar, você perde um dia dentro do carro. Num avião você vai e volta para almoçar em casa. Aqui em São João do Nepomuceno, se eu decolar lá aqui 6h30 da manhã, hoje o dia está amanhecendo 6h20, 6h30 eu posso decolar, se o tempo estiver bom. Eu vou a Belo Horizonte, resolvo um monte de coisa. Eu fiz muito isso quando prefeito. Vou na cidade administrativa, vou na Assembleia Legislativa, assino documento, tiro foto com o deputado, faço mídia, entro no aeroporto, no Carlos Prates, decolo, pouso em Muriaé, tipo meio-dia e meio eu estava dentro de casa em Miraí, almoçando dentro da minha casa. Olha só. De carro você não faz 6h30 da manhã, em meio resolveu um monte de coisas e volta para casa. Almoçando com a família. Almoçando, exatamente. Então, o avião, e tem um detalhe, é um veículo extremamente rápido para quem não tem pressa. Então, se você tem que chegar, por exemplo, agora, recentemente, eu fui renovar o meu brevet em Belo Horizonte. É hora marcada, eu tenho que estar lá às 8 da manhã em ponto. Se eu chegar às 8h10, eu não sou mais atendido. O tempo não estava com uma boa previsão, então eu corria risco de decolar ou não decolar. O que eu fiz? Fui de carro na véspera. Cheguei dormindo no hotel, no outro dia, 8 horas, eu estava lá. Se realmente você tem pressa, você precisa chegar e tem dúvida, vai de carro. Porque se você tentar de avião e não der certo, o preço que você paga pode ser muito alto. Você pode pagar com a vida. Então, não brinque com o avião. A aviação é maravilhosa, nos proporciona uma sensação de liberdade, né? De tudo que você pode imaginar, de domínio, de poder, de liberdade, um visual. A gente fica mais próximo de Deus, literalmente, que quando você vê essa natureza nossa, o tanto que ela é bonita, maravilhosa, né? Tanto que é maravilhosa, a gente agradece a Deus e a gente acredita cada vez mais que existe um Deus que olha por nós e que fez isso tudo que está aí. Agora, tem que ter cuidado. Não brinca, né? Não brinca. Tá. E qual foi a sua primeira adversidade ali, assim, o primeiro, entre aspas, aperto que você passou quando começou a pilotar? Olha, o pouso... Foram muitos, mas principalmente o pouso até hoje. O pouso hoje em São João do Nepomuceno, eu já passei, eu estou muito próximo de 2.000 pousos, já passei de 1.500 horas de voo. Até hoje você tem uma adrenalina na hora do pouso, principalmente uma pista igual essa aqui, cheia de mato, uma pista curta. Mais uma vez eu peço encarecidamente ao prefeito, que tenha consciência de cuidar dessa pista, porque ela é maravilhosa para todos da cidade. Ela traz divisas para a cidade, ela traz dinheiro para a cidade. Hoje eu estou aqui, eu almocei aqui, eu acabo passando numa loja, levando um presente para alguém, eu visito um cliente, eu trago desenvolvimento para a cidade. Gira a economia. Exatamente, né? O turismo traz desenvolvimento. Amanhã o Haroldo pode fazer um encontro de aviação aqui. Nós vamos ter aí 40, 50, 60 aviões aqui no final de semana. E uma coisa muito interessante que você falou foi exatamente no comecinho do nosso bate-papo. Avião não é coisa de rico. Não, avião é necessidade de todos. Né? Entendeu? Então manter uma pista em boas condições é imprescindível, né, comandante? Então todos os pousos são delicados, mas eu tive um aperto que eu passei logo nos primeiros voos, que eu fui com meu pai. Meu pai tem 89 anos, meu querido pai, um grande empreendedor, seu Leoíde, um grande abraço. E a minha mãe, Dona Aparecida, também um grande abraço. Eu fui com meu pai em Viçosa para uma reunião com o meu amigo, deputado estadual, Roberto Andrade. E o Roberto veio me encontrar na pista. E eu acho o aeroporto de Viçosa dentro de um buraco, ele é meio complicado. E eu adiantei muito o toque na pista e quase varei pista. A gente fala isso, quase que eu fui no final da pista. Para vocês terem uma ideia,
eu tive que parar o avião, descer dele e virar ele para voltar. Ele não dava conta de virar. Eu cheguei no limite. Então foi um apertozinho que eu passei. Logo depois, o meu sócio nos postos de gasolina estava fazendo aula de aviação, depois ele desistiu. E ele tinha voado muito no avião. O avião não é de sócio com ele, mas ele usava o avião para voar. Ele pousou em Muriaé, eu olhei o combustível, não tinha muito combustível, mas dava para voar. Eu queria vir em Visconde do Rio Branco resolver uma situação. Decolei e vim para Visconde do Rio Branco. E o avião de pequeno porte, ele tem uma torneira de combustível que você voa ou asa direita ou asa esquerda. São 70 litros de combustível em cada asa, que me dá uma autonomia de aproximadamente 7 horas de voo. Quer dizer, eu decolo aqui em Ubá, por exemplo, dá para me pousar em Feira de Santana, na Bahia. Eu decolei de Muriaé para Visconde do Rio Branco, voando com combustível da asa da direita, a torneira virada para a direita. Pousei em Visconde do Rio Branco. Quando eu decolei de Visconde do Rio Branco, eu mandei uma mensagem de WhatsApp para uns amigos que estavam em Muriaé, no bar do Broa, tomando uma cerveja. Eu já não bebia mais. Olha para cima aí que eu vou fazer um 360 daqui a pouquinho, daqui 10 minutos estou aí. E cheguei em Muriaé, em cima da pracinha do bar do Broa, para quem conhece Muriaé, inclinei o avião para o lado esquerdo, que você vai fazer um 360, que é uma volta completa, né? Você inclina o avião um pouquinho e depois faz a curva. Quer dizer, eu estava voando na asa da direita, com combustível da asa da direita. Inclina para a esquerda, o combustível chega para o centro da asa. Na hora que eu terminei de fazer essa volta completa, eu só vi quando fez assim, parou a hélice, parou o motor. Olha só. E tinha um menino comigo, a gente chama de pioi de aeroporto, os meninos que ficam no aeroporto para voar com os comandantes que estão ali. É muito comum isso. Eu mesmo já fiz isso. E o menino olhou para mim, e agora, seu Cláudio Amil? Eu falei, meu filho, vamos ver, né? Qualquer coisa nós pousa no asfalto, nó de morro desse, porque a vantagem do pequeno avião, ele é muito difícil de pilotar, muito mais difícil do que um Boeing, do que um grande avião. A grande vantagem dele é que ele tem uma razão de planeio muito grande. Normalmente, com temperatura, tudo no padrão, ele anda 19 metros para frente para descer um. A razão de planeio dele é 19 por 1. Então, o que eu fiz? Eu acalmei, eu tenho muita calma, eu tenho um preparo psicológico muito grande para atitudes, né, de emergenciais. E voltei, fui na chave, que é no lado esquerdo, e nada, não pegou. Eu falei, rapaz. Ele falou, e aí, seu Cláudio? Eu não sei. Segunda vez, nada. Aí eu vi o manche todo acelerado, eu levei, puxei o manche, voltei para... Aí vi a torneira de gasolina e falei, tá na da direita, eu vou pôr para ambos. Aí você joga no meio, porque você tem direita, esquerda ou em ambos. Joguei para o meio, nesse tempinho que eu gastei, vamos dizer ali, 10 segundos, parece que a gasolina desceu. A terceira vez que eu fui acelerar, já com o manche reduzido, ele pegou. Pegou, eu enchi a mão, já estava no sentido do aeroporto, fiz a perna do vento, girei base e pousei na 1-2 em Muriaé, para quem conhece de aviação. Pousei, saí, livrei pista, frequência, desliguei o avião, desci, ajoelhei no chão e fiz uma oração. Aí o coração estava em tempo de sair para fora. A 1000 por hora. Aí você já não tinha mais o que fazer. O trem foi um aperto muito grande na época, né? Eu comentei isso com o pessoal. Então foi uma pane seca. Foi uma pane, não foi o combustível com nível baixo? Foi o combustível com nível baixo. Faltou gasolina, eu está inclinado, então faltou gasolina, o motor parou. Aí o tempo que levou até a gasolina voltar que foi as 3 vezes que eu dei partida. Esse menino deu uma sumida do aeroporto, mas hoje já está lá voando. Voltou, sempre, né? Voando lá sempre lá com a gente. Ele deve ter pensado assim, poxa, acho que eu vou arrumar um futebol, uma pelada para jogar aí. E uma outra vez que a gente passou um aperto, eu estava em Muriaé, voando em Muriaé, inclusive voei com o Vilibaldo, que é um grande amigo, um dinossauro da aviação. Parece que o Vilibaldo já caiu 8 vezes. Olha só. Com ultraleve, é um cara que sabe muito. E passou um amigo meu, o Fabinho, da Netstar, o Fábio, senador Firmino, o Fábio Heleno. Hoje ele mora, inclusive o Fabinho, um grande abraço. O Fabinho mora em Orlando hoje, na Flórida. Ele vem aqui praticamente passear. Fica aqui e lá, mas é um cara excepcional, um grande amigo. O Fabinho passou por cima de Muriaé e me chamou no rádio. Falei, Cláudio Amir, vamos lá em Guarapari? Eu vou em Guarapari fazer um lanche e voltar, vamos? Fabinho, eu nunca pousei em Guarapari, eu tenho pouca experiência para ir lá. Isso é bobo, você só pode fazer um lanche e voltar. E você vai mais rápido. Eu falei, Valteni estava com um amigo na época, falei, vamos lá, Valteni. Ele falou, vamos.
O que eu fiz? Funcionei o avião, decolei e fui. Ele pousou em Cachoeira de Itapemirim, eu também pousei. Decolou em Cachoeira de Itapemirim, eu decolei atrás dele. Ele tinha um RV9 na época, um avião muito mais rápido. E ele parou em Guarapari e ficou me esperando. Eu já tinha costume de voar pousando a 70 nós, né, que são milhas náuticas de velocidade. É 1,86 km/h, 1 milha náutica. E o avião meu, ele pousa de 50 a 70. Tá? O normal, o padrão, não sei se você prestou atenção, eu pousei com você a 60. É a hora que você toca, ele diminui, mas a 50 dá. A 45 é o risco de stall, do avião perder sustentação e cair. Eu já tinha costume de pousar a 70, porque quando a gente está aprendendo é importante que você pouse um pouco mais rápido para, se caso dá uma falha no vento e o avião perder a sustentação, você está tranquilo quanto à velocidade. Aí eu fui a 80. Ele falou que tinha que ser mais rápido. Só que quando eu toquei a pista em Guarapari, tinha muito vento, ele flutuou o avião. Ele não desce, ele não pousa e corre. O avião leve. Ele flutuou, eu dei nariz para baixo, ele bateu e flutuou de novo. Aí eu joguei o nariz de novo, na terceira vez deu uma cacetada mais forte. Eu não vi, mas empenou o eixo do avião e a hélice chegou a bater no asfalto. Aí eu vi que não dava para voar, o Fabinho falou, arremete. Ele estava olhando o meu pouso, eu enchi a mão, arremeti, fiz o circuito de novo, aí o Fabinho, vem mais devagar, você está muito rápido. Eu diminuí a velocidade, vim a 70, consegui pousar, fiz um lanche, aí o coração estava a milhão, o susto foi muito grande mesmo. Foi a Guarapari? Fui a Guarapari, fiz um lanche rapidinho em frente ao aeroporto e decolamos de novo para vir embora. E o Fabinho, num RV9, ele subiu para cima da camada, que é para cima das nuvens, como nós falamos, e isso já estava no finalzinho da tarde. Eu vim abaixo, quando chegou em Cachoeira de Itapemirim, tem umas grotas para cima de Cachoeira de Itapemirim, eu estou vendo que a camada está descendo, as nuvens descendo, eu fiquei com medo, que eu não sabia o que teria do outro lado. Na época eu não tinha conhecimento. Se fosse hoje eu teria vindo tranquilo, ou por baixo ou por cima. Na época eu fiquei com medo, voltei, pousei em Cachoeira de Itapemirim e vim embora de táxi, né? Isso foi logo no início das minhas experiências de voo. E aí depois, quando eu pousei lá, eu vi que a hélice tinha um amassado, uma latinha na ponta, e que o eixo do avião estava empenado. Eu não tinha nem visto isso ainda. Então, assim, agora, resumindo, 95% dos acidentes ou incidentes, que foi o caso que aconteceu comigo, na aviação, o culpado é o ser humano. É erro. Falha humana, né? Falha humana. Então o avião é extremamente seguro, pode voar. Você voou com muita tranquilidade hoje com a gente. E olha, você que tem medo, bacana, né? Sobrevoamos São João Nepomuceno aí. Pode perder esse medo. Perca esse medo porque o avião é seguro, o avião é maravilhoso e a aviação está crescendo muito, não só no Brasil como no mundo. Recentemente eu tive uma feira de aviação em Lakeland, na Flórida, maravilhosa. Os especialistas dizem que o avião, na verdade, é o transporte mais seguro que existe, né? Pelo índice de acidentes. Com certeza, tal, né? Hoje o mais seguro é o trem, né? O trem. Parece que depois o navio e o avião, mas para o que nós conhecemos em relação ao automóvel, ele é centenas de vezes mais seguro. Da moto, então, nem se fala, né? Que a moto é o mais perigoso do mundo, né? A gente conversava em off aqui, o comandante Claudio Mir falava que, na verdade, né, para quem é leigo em aviação, que nem eu, assim, tudo é duplo, né? O avião, todos os aviões, do pequeno ao grande, tudo, ele tem, mesmo o meu, que ele é monopilot, né, que a gente fala, é um piloto só, eu não preciso de copiloto para viajar, mas tem tudo igual dos dois lados. Tem comandos iguais, os instrumentos do avião tudo são duplicados, o GPS tem 2, os altímetros são 2, um eletrônico e um analógico, o motor tem 2 velas por cilindro, tá? Então são 2 magnetos, são 2 carburadores, é muito seguro o avião, é muito seguro. Lógico, o risco existe, sim. Você tem que fazer manutenção. Igual a cada 100 horas você troca as 8 velas. É um motor de 4 cilindros, você tem que trocar as 8 velas e não é barato. É a manutenção preventiva, mas né? Tem que trocar, tem que manter. E é preventivo. Não é corretivo, é preventivo. Preventivo. Né? Preventivo. Aviação. Essa vela aqui tá legal. Não, ela vai ser trocada. Vai ser trocada. Tá legal, usa num carro, numa moto, não tem problema nenhum. No avião não pode usar.
E esse seu, você acaba se dividindo a sua vida profissional, vida pessoal, com a sua família, melhor dizendo. Sim. E com essa sua paixão pela aviação. E lá no Instagram, que a gente vai repetir aqui, @comandante Claudiomir, né? Sim. A gente já é possível, a gente vê lá, são mais de 40 mil seguidores já. Sim, passamos de 41 mil seguidores. E lá a gente já acompanha o trabalho do comandante já há algum tempo, tanto é que o convidamos para estar conosco aqui. E ele sobrevoa diversas cidades, principalmente da região, mostrando a riqueza de nossa terra para aqueles cidadãos, né, daquelas cidades que você sobrevoa. Como é que começou isso e aonde você quer chegar? É muito interessante, né? O avião me dá prazer, me leva mais rápido nos meus compromissos, mas me dá prazer. Então, e eu tenho uma história, desde os 14 anos de idade, a minha primeira agenda de telefone, uma agenda de bolso, pequenininha, eu não separava os meus contatos pelo nome da pessoa, Léo. Por exemplo, se eu fosse separar Léo Márcio, do podcast, você entendeu? De São João. Fala Vencedor. Vamos lá. São João Nepomuceno. O seu nome iria para a letra S de São João Nepomuceno. Não ia para o L de Léo. Porque Léo... Você existem entendeu? vários, né? Aí, como hoje eu abro aqui, São João Nepomuceno, todos os meus contatos aqui, os meus amigos, clientes, enfim, todo mundo. Então, eu recentemente acompanhei o comandante Romário, muitos devem conhecer. Romário começou a gravar os áudios, mandando um abraço pessoal, inclusive passou em Miraí e mandou um abraço para mim, eu achei muito interessante. E eu sempre voei, inclusive o primeiro vídeo do Romário foi comigo, eu sempre voei, sobrevoei, fazendo vídeos, mandando abraço para as pessoas, mas não com nitidez nos áudios. E aí eu aprendi essa dica com o Romário e comecei a fazer com um áudio bem definido, cumprimentando os amigos que eu tenho na cidade e mostrando os pontos turísticos. Da cidade. Cara, deu uma repercussão muito boa. Você vê que eu comecei tem 3 meses, eu tinha 20 mil seguidores. Poxa vida. Hoje eu tô com 41 mil seguidores, a gente posta todos os dias. Eu gosto de voar todos os dias, não consigo sobrevoar todas as cidades todos os dias. Mas aí o pessoal interage comigo, igual aqui tem o Cláudio, que trabalha com tinta aqui. Como é que é? Cacá Tintas. Cacau Tintas, Cacau Tintas. O Cláudio, meu amigo Cláudio, é meu seguidor de rede social. E ele falou, olha, o dia que você passar em São João Nepomuceno, manda um abraço para mim. Eu fiz um vídeo hoje em São João Nepomuceno e mandei um abraço pro Cláudio. E aí as pessoas, olha, vem sobrevoar Guaianá. O pessoal de Guaianá me cobra muito. Daqui a pouco eu tô sobrevoando Guaianá. Entendeu? Então, assim, é muito legal. Já conhecia o Castelo Mona Lisa, próximo aqui, não? Só de passagem de voo para Juiz de Fora, que a gente passa bem na vertical. A essa altitude que nós voamos hoje, não, primeira vez. É bem bacana, né? Muito uma obra bonito, fenomenal, muito né? bonito, muito bonito. E quantas cidades que você já sobrevoou fazendo esse trabalho de mandar aquele abraço para as pessoas e tal? Rapaz, boa pergunta, 3 viu? meses, né? Parece... Quem olha lá o seu Instagram lá do aproximadamente 200. Comandante Claudiomir. Aproximadamente 200 cidades. Entre cidades e lugarejos. Porque, sim. Por exemplo, aqui em São João do Manhuaçu tem vários distritos, Arraial, né? Tem, como é que chama onde nós voamos ali? Aqui em São João do Nepomuceno é Araci, Ituí, Carlos Alves, Roça Grande. Vou mandar um abraço para esse povo todinho, entendeu? Vou mandar um abraço, vou mostrar a sua cidade, o seu bairro, o seu distrito de um ângulo diferente. Por isso que eu te convido. Siga o nosso canal do YouTube, siga o Instagram, TikTok, @comandante Claudiomir. E todo dia tem um vídeo diferente lá para você curtir. E essa sua maneira de sobrevoar cidades aí da região, do Brasil todo, acabou virando uma marca sua, né? Essa sua maneira sua forma de conduzir, né? Ou mandar aquele abraço lá para as pessoas que você conhece, até para as pessoas que não conhecem, né? Sem dúvida. Enfim, virou uma marca. Eu né? não conheço. Às vezes, alguém que eu conheço de São João do Nepomuceno é lá de Roça Grande. Mas quando ele se apresentou a mim, ou quando ele ligou, quando nós nos encontramos em uma feira, em viagem, eu tenho 28.500 contatos de WhatsApp. Né? A minha agenda hoje são 28.500 pessoas. Então, quando a pessoa se apresentou a mim, muitas vezes ela falou, eu sou de São João Nepomuceno. Ele não falou que é de Roça Grande.
Aí eu passo lá em Roça Grande, mando um abraço, ele tá lá. Isso acontece muito. Pô, eu tava em Roça Grande, você não mandou um abraço. Pô, mas quando você se apresentou, você falou que era de São João Nepomuceno. Né? Como é comum, eu já vi pessoas fazerem isso. Inclusive, o município que eu fui prefeito, antes de eu assumir a prefeitura, os jovens de lá, principalmente, quando as pessoas perguntavam para ele, se ele tivesse pro lado de Guiricema, Visconde do Branco, o cara falava, você é de onde? Ele falava assim, eu sou de Miraí. Entendeu? Ele não dizia que era de São Sebastião. Quando ele estava em Miraí, Muriaé, Cataguases, você é de onde? Ele falava assim, eu sou de Guiricema. Ele não falava que era de São Sebastião. Eu tinha vergonha de falar que era varjalegrense. E quando eu entrei na prefeitura, me chamaram para um programa de rádio, que acabou virando tradição, A Hora da Verdade, eu como prefeito. E o locutor da rádio, saudoso Aclair, que quando morreu um grande amigo meu, amigo mesmo de fé, mas nessa época era meu adversário político. Ele falou, e o que é a sua intenção no município? Eu falei, a minha intenção, cara, é fazer o melhor. Eu não sei porque eu não sei administrar a coisa pública, mas eu vou fazer o melhor de mim. Agora, uma coisa eu te garanto, eu vou dar orgulho aos jovens de São Sebastião de bater no peito e falar assim, eu sou varjalegrense. E isso hoje, todos nós temos orgulho lá de bater no peito e falar, eu sou varjalegrense. Porque é uma cidade desenvolvida, tem asfalto, tem qualidade de ensino, tem uma saúde excepcional e tem grandes festas que eu fiz na minha época. Eu levei lá Eduardo Costa, Daniel, cantores de nível nacional. Fiz encontro de motociclista e hoje o Didi continua fazendo festas maravilhosas. Inclusive, esse fim de semana teve uma cavalgada lá que ficou uma coisa assustadora a quantidade de gente que foi. Você foi prefeito lá por um mandato? Dois mandatos. Eu ganhei uma eleição extemporânea. Eu, na verdade, perdi por 11 votos em 2012, uma compra de votos absurda, e eu consegui provar e comprovar que foi comprado votos. O prefeito foi cassado, teve uma eleição extemporânea em 2014. Eu tomei posse em 2014, peguei a pior fase política da história de Minas Gerais, com aquele bandido daquele pilantrel roubando lá no governo do estado, sem repassar dinheiro para os municípios. E tanto que a reeleição na época foi menor que 15% em 2016. Mas eu consegui me reeleger com 2 anos de mandato, graças a Deus, e ao trabalho da equipe que nós fizemos lá em São Sebastião. Eu me reelegi aí já com o Didi como vice, que era um vereador do outro lado e veio para o nosso lado para ser vice. E em 2016 até 2020, nós continuamos um trabalho maravilhoso. Em 2020, o Didi foi eleito prefeito e agora reeleito em 2024 também, com uma diferença muito boa de votação. Não maior do que a minha de 2014, não, porque o recorde de votação em São Sebastião foi a minha eleição em 2014. De porcentagem e votos. Então ficou de 2014 a 2020. 6 anos e 8 meses como prefeito. Pensa em voltar, não? Penso sim. Se a população assim desejar, eu posso voltar sim. O Didi foi seu vice. Foi meu vice. Na outra gestão, né? Bom, aproveitando aqui, mandar um abraço especial para o radialista e mestre de cerimônia lá de Guiricema. Ele acompanha o podcast. Bill Francis, grande abraço, Bill. Bill Francis também pro André Bicudo, lá de Visconde do Rio Branco, da Rádio Cultura. André, abraço. Um abraço aí, André. Tamo junto. Aqui na região, então, já foram cerca de 200 cidades que já sobrevoou. Não, eu já sobrevoei a Flórida, né? Sobrevoei Lakeland, sobrevoei Orlando, os parques da Disney, da Universal. Sobrevoei Miami Beach, em Miami. Já sobrevoei Cidade del Leste, no Paraguai. Itaipu. Inclusive tem um vídeo meu que viralizou na barragem de Itaipu, com mais de 3 milhões de visualizações. As Cataratas do Iguaçu foi o voo mais lindo. Como diz, eu vou falar uma palavra em português muito errado, mais maravilhoso, sabe? que eu já curti. Foi um voo sobre as Cataratas do Iguaçu. É deslumbrante. Eu quero voltar lá outras vezes. Na aviação, o seu círculo de amizades, como é que é o seu círculo de amizades aí na aviação? Reformulando a pergunta. Até dentro, não só dentro da aviação, que é uma das suas grandes paixões, mas na sua vida pessoal, não é? No seu círculo de amizade, assim, do dia a dia, no meio empresarial, quais pessoas
você gosta que estejam ao seu lado? Muito interessante a pergunta. Olha, eu sou otimista, positivista, tenho muita fé em Deus, né? Pratico hoje igrejas evangélicas, eu sou católico, mas eu pratico igrejas evangélicas. Muito breve eu devo batizar numa igreja evangélica. Bacana. Então, assim, a primeira coisa para mim, para conviver com Cláudio Almir, tem que ter determinação, tem que ser verdadeiro, sabe? E tem que ser um vencedor. Porque existe um ditado que perdedor não anda com vencedor e vencedor não anda com perdedor. É incompatível. E isso não tem nada a ver com posição financeira, não. Tá? Eu tenho um fato da minha vida. Em 2008, eu fui candidato a primeira vez a prefeito de São Sebastião da Vargem Alegre. E lá todos conhecem a dona Geni, saudosa dona Geni, que morava lá na minha casa, no quintal da minha casa. Dona Geni tem um filho, que é o João Branco, como nós conhecemos, que é igual um irmão para mim. Eu sou apaixonado com o João Branco. E o João é analfabeto, literalmente analfabeto. E durante a campanha de 2008, o João ficou na chácara nossa lá me ajudando. Quando terminou a campanha, eu perdi a eleição, mas saí extremamente feliz daquela campanha, porque eu cresci muito, eu tinha 6% de intenção de voto, fechei a campanha com 31,8%. O atual prefeito da época teve 33,2% dos votos e o ex-prefeito teve 35% dos votos. Então foi pau a pau. Eu virei pro João e falei: João, você tá aqui cuidando dessa chácara para mim, eu fiquei muito feliz com você aqui, cuidando para mim durante a campanha, e eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar, acho que na época era meio salário mínimo, talvez um pouquinho mais, eu vou te pagar R$300 por mês, pra você vir para cá, abrir a casa para mim, dar uma varrida no quintal, cuidar disso aqui e tal, e você topa? Ele falou assim: uai, é lógico, mas peraí. Aí ele já tinha a casa dele, a dona Geni já morava, fez as contas mais ou menos, falou: não, mas peraí, se você me pagar, e se você vai me pagar mesmo, foi, se você trabalhar eu vou, é justo. Então se você me pagar mesmo, lá pra agosto do ano que vem, eu compro uma motinha pra mim, ué. Foi uma motinha, João, você vai comprar uma moto? Vou. Parabéns, cara, que Deus te abençoe. A minha parte eu vou fazer. Léo Márcio, em agosto de 2009, eu estou na Mirai Inox, em Mirai, no meu escritório, a secretária tem um tal de João te chamando lá embaixo. Falei: como é que ele é? Um piscocinho todo. Falei: é o João Branco. Desci e falei: eu não falei com você que eu ia comprar a moto? Eu comprei a minha moto aí, ó. É um vencedor, cara. Sabe, é um lutador, um cara que tem dificuldade como todos nós, um lutador, mas é um vencedor, é um cara que traça uma meta e cumpre ela. Esse cara eu quero do meu lado o resto da vida. É esse o tipo de pessoa que eu quero conviver. Se ele tem um avião, um King Air, ou se ele tem uma moto ou uma bicicleta, cara, ele é um vencedor. E esse é o tipo de ser humano que eu tenho do meu lado e que eu quero ter sempre. E tem aquela máxima, a gente é resultado daquelas 5 pessoas com as quais a gente mais convive, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se você começar a conviver com pessoas pessimistas, pessoas negativistas, que duvidam de tudo, que não querem nada, daqui a pouco você está do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, eu procuro conviver com vencedores em todos os sentidos da palavra. Se você tem um sonho, acredita no seu sonho, tome atitude e realize o seu sonho. Isso é o mais importante. Muito bem. A gente está chegando quase ao finalzinho do nosso bate-papo. Passa rápido, né? Com certeza, né, Léo Márcio? Infelizmente, cara, tá terminando. Eu gosto tanto de falar. É bom eu gosto de aparecer. Né? Gosto de aparecer. Não tem defeito. Inclusive, eu acho que eu posso falar. Eu falei com o comandante que ele parece... Na foto, ele parecia mais velho. Uns 20 anos mais velho. Eu vou mudar minha foto. Obrigado. Muito obrigado, viu? A minha esposa, Preta, um abraço, te amo. Ela briga comigo quando eu falo isso com os outros. Ah, é? E eu achei um que falou isso comigo. Parabéns, muito obrigado. Eu vou mudar minha foto mesmo. Muito Já bem. tá na agulha aqui. É um elogio, né? É um elogio, pô. Olha, na verdade, ô Léo, é uma dica muito importante. Você precisa ouvir o que você não gosta de ouvir. É verdade. Isso não é uma coisa que eu não gosto de ouvir, não. Eu gostei, porque a minha foto tá ruim, não sou eu. Né? Você já falou que eu tô mais novo um pouquinho. Bonito não tem jeito de ser, mas pelo menos eu tô mais novo. É igual eu falo com você, eu não vou na academia para ficar bonito. Eu não tenho essa cachimônia de pensar que eu vou ficar bonito. Mas eu quero desentupir as artérias, né? Para não morrer de infarto. Né? Então, e para continuar sem ser obeso, porque eu fui muito gordo, é muito complicado. Mas eu ia falar e acabou que eu me perdi aqui
na fala. Pode continuar. É só mandar um alô especial pro pessoal da Brilho das Noivas, né? Lá de Cataguases. Brilho das Noivas, o comandante Amaury Medeiros. Tá aqui com a gente, ele tá ali descansando ali. No... Tá descansando, é ele que pilota. O comandante Cláudio Omi é o cinegrafista e o locutor. O Amaury é o piloto. Sempre a gente voa juntos. Né? São às dois vezes dá pra mim... pilotos, na verdade. Obrigado. Loja Brilho das Noivas de Cataguases. Cirlei, esposa do Amaury, que tá lá. Que Deus abençoe. Parabéns. E ó, é top. Você não tem noção o que existe lá de diferencial para você que vai casar. Você quer um vestido do sonho. Você quer um vestido do outro mundo, literalmente. Brilho das Noivas de Cataguases. E é tão pertinho daqui. Do lado né? aqui, é muito perto. A gente aproveita que manda um alô especial também para a querida cidade de São Sebastião da Vargem Alegre. Meus conterrâneos, meus amigos vargem-alegrenses, que Deus abençoe a todos vocês, obrigado. Miraí, Ubá, nós temos também casa em Ubá, eu moro em Ubá final de semana, né? Minha esposa mora em Ubá, Preta, e é importante a gente falou, eu tava falando isso da Preta, a Preta fica com raiva quando eu falo com as pessoas isso. Troca sua foto ali de perfil. Eu tenho pessoas, eu ia falar isso, eu tenho pessoas que eu até dou um dinheirinho pra falar o que eu não gosto de ouvir. Principalmente quando eu tava na prefeitura. Porque, principalmente o prefeito, muitos criam uma rodela, uma redoma de vidro. Exatamente. E põe os marra-cachorro dele, tudo do lado ali, que só fala o que ele gosta de ouvir. Eu costumo dizer que isso é o síndrome. Eu já fui superintendente de cultura, o síndrome do reinado. O que Exatamente. é? Você é prefeito, eu trabalho com você, eu fico no seu ombro. Tá tudo muito bom. Maravilhoso, seu melhor. Nunca teve ninguém igual. Conheço muitos assim hoje. Muitos. Aí eu. E o pior é que muitas vezes o cara acredita nessa mentira. Acredita e porque o maior derrota, né? O maior mentiroso é o que mente pra ele mesmo. É verdade. E o maior idiota é o que acredita na própria mentira. Então eu muitas vezes pagava uma pessoa pra ficar rodando, ouvindo o que eu não gosto de ouvir e me falando. Porque esse é o verdadeiro amigo. É o que fala o que você não gosta de ouvir. É verdade. Bom, só lembrar aqui que a gente tem um oferecimento especial também do Chalé Paiol e Bitpoca. Quando você sobrevoar Ibitipoca, eu vou lá, tem uma pista lá, Paiol e Bitpoca da Janice, hein? Aliás, a gente vai gravar um episódio. Um abraço pra Janice, eu vou sobrevoar lá, pede ela pra pegar o meu WhatsApp, mandar um WhatsApp, mandar a localização. Brevemente eu vou estar voando em Ibitipoca e vou mandar um abraço pra ela. Olha que bacana, hein, Janice? Ó, e não tem cobrança, não tem nada não, tá? É simplesmente o prazer, a cortesia, a satisfação de criar relacionamento, de fazer amigos. Muito bem, a gente tem um oferecimento especial também da Lucasas, materiais de construção, uma excelente loja de materiais de construção de São João, do Café Santa Cecília, há mais de 80 anos, né? Com sabor e aroma incomparáveis, do Churros Tianicinha, o melhor churros do Brasil, além do Café Santa Cecília, claro. Do Carioca Lanches, da rede MG Farma, SJN, Drogarias Oswaldo Cruz, Polifarma Popular, da Avante Brindes e Estruturas Metálicas de Vitória, Espírito Santo, ali de Vila Velha, na Grande Vitória, da Caroline Alves, nutricionista, atendimento online presencial em Juiz de Fora, da AF Pipocas do Leandro. O cara tá crescendo aí com a pipoca do trenzinho, a pipoca mais saborosa e mais requisitada da região aí. Experimenta aí. É boa mesmo. Ô, comandante, estamos no finalzinho. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de colocar? Fica à vontade aí. Olha, Léo Márcio, mais uma vez eu quero agradecer, né, a Deus, principalmente pela oportunidade de estar no Fala Vencedor. Esse podcast tão importante, tão bem divulgado, tão assistido, não só na nossa região, no nosso estado, no nosso país, mas no mundo. Muito obrigado, de coração. E o que precisar, comandante Cláudio Omi, aqui à sua disposição, de pé e à ordem. E sempre que precisar, eu também vou estar junto com vocês. Nós vamos sobrevoar a sua cidade. Você quer conhecer a sua casa de cima para baixo? Manda um alô pro comandante Cláudio Omi lá no Instagram, no TikTok. Eu mesmo acompanho as minhas redes sociais. E estaremos sempre à disposição para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado. Muito bem, eu não posso esquecer também de mandar um alô pro Henrique, irmão do Rafael, farmacêutico, filho do Luiz da drogaria. O Henrique, abraço, Luiz. Ô Henrique, abraço, hein? Ele pediu, ó, quando o comandante for lá no podcast, peça ele para mandar um abraço para mim. Um abraço, Henrique. Comandante, muito obrigado, até a próxima, hein? Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.